Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Nós estamos vendo jogos aí jogos dos times grandes que 3, 4, eu não estou falando do Flamengo de ontem não, estou falando, não, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser tranquilo e tal. Nós estamos vendo o quanto está sendo difícil os times grandes ou os times tradicionais conseguirem vitórias, aquelas que todos esperavam. Espero 4, espero 3, espero 2, espero um jogo tranquilo, espero um jogo... E a gente está vendo aí o quanto está sendo difícil. Você não está falando do Flamengo e hoje a gente não vai falar porque a gente vai projetar os jogos de quinta, mas eu queria, antes de passar para o Zinho, registrar a ausência. Hoje o Oswaldo Pascoal não está participando, porque ele disse que com um incomparável, jogando em casa com um time venezuelano, Zinho, ele sentiu o golpe. Ele pediu, tanto que ele vai estar na cobertura da Sul-Americana. Eu tô no Abre o Jogo. No Abre o Jogo, ele vai estar. Mas no Equipe F ele falou, gente, não tô me sentindo legal. Mas tudo bem, não vai ser o assunto hoje, mas eu não podia deixar de passar. Força nesse duro momento, Pascoal. Vamos falar sério, que é assim. Ô Zinho, a gente tem que falar a verdade, né? É que ele tá com um problema na garganta, de tanto gritar ontem. Bateu! Ficou sem voz. Ficou sem voz. Cada gol que saía, ele falava, eu falei, bateu! Tudo bem, Zinho? Boa tarde. Ele já tá... Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Zé Elias, fã de esporte. Ele já tá mudando, né? Ele tá parando um pouco, assim, de ficar falando incomparável para ir pro imbatível. Porque realmente o Palmeiras na Libertadores é imbatível, né? 6 vitórias, né? 100%. Precisa melhorar no Brasileirão jogando em casa, porque é líder do campeonato. Enfim, mas vamos falar das coisas que tem para acontecer hoje, né, Felipe? Que chique de São Paulo. O que vocês acharam da goleada? Aí sim é goleada, porque outro dia tinha alguém aqui que falou que 3-0 não é goleada. Ontem, o Paulo Sérgio. 6-0 será? Pra ele, gols goleada? de diferença é goleada, daí pra Pô, cima. 6 Eu aprendi assim. Então é super goleada. E aí? Então, assim, eu trabalhei no jogo ontem do Palmeiras e ficou a nítida impressão de que o Palmeiras fez lição de casa, jogou da forma que se deve jogar quando você tem um adversário muito frágil, um adversário que não te dá resistência. O Palmeiras jogou o tempo inteiro. O Palmeiras fez aquilo que deve ser feito no futebol, nem sempre é possível, mas o que deve ser feito. E aí muita gente falando, mas ganhou de um time frágil. Gente, o São Paulo teve dificuldades seríssimas com o Tajeres. O Flamengo. O Corinthians perdeu para os reservas do Huracan. O Flamengo se classificou com as calças na mão contra o Táchira. O Palmeiras meteu 6-0 no time peruano. Tá? E de que forma colocou esse resultado? Apenas com o Estevão entre os titulares da equipe que jogou no final de semana contra o Flamengo. O banco de reservas do Palmeiras estava recheado de peças. E ao término da partida, nas minhas redes sociais, eu gravei a minha opinião de que o Palmeiras ao término dessa fase de classificação, Silvestre, é o grande favorito à conquista da Libertadores. E você pode pontuar, ou você em casa pode pontuar da seguinte forma, mas agora tem a parada para o Mundial. Sim. E quando volta para a fase final da Libertadores, embalo, volta, né? Sem o Estevão. Sem o Estevão. Mas a minha avaliação foi feita no recorte de que nessa campanha de 100% do Palmeiras na pré-Libertadores, Palmeiras que das 8 últimas vezes que disputou a Libertadores, 6 delas ele terminou com a melhor campanha, tá? E nessa vez ele teve 100% e ele não foi um time dependente do Estevão. O Estevão teve um papel fundamental. Claro, não se tira a qualidade do menino. Mas o Palmeiras tem, sim, condição, no meu entendimento, de chegar como favorito depois do Mundial. Se vai ser campeão da Libertadores, a gente não sabe, é uma outra história. Mas a avaliação que eu tenho com tudo pra essa. Então, esse negócio de falar que o adversário é fraco, tem que lembrar que o Corinthians foi eliminado pelo Huracan, o Corinthians passou vergonha na pré-Libertadores, o São Paulo para ganhar do Tajeres de 2-1, tá classificado, beleza, mas foi difícil, e o Flamengo com as calças na mão, 1-0 Táchira. O Palmeiras amassou, passou o trator, foi para frente, para trás, amassou, e é isso que a gente gosta no futebol. Parabéns, Palmeiras, vamos falar o quê? Mas em agosto, oitavas de final, é um outro campeonato. Claro. Zera tudo e o Palmeiras pode, num azar, cruzar com o Flamengo, que ficou no outro pote, que classificou em segundo lugar. Agora, o trabalho no Palmeiras nos últimos 5 anos é o melhor trabalho do futebol do nosso continente. Porque entra jogador, sai jogador, o seu Abel Ferreira consegue
Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ele consegue repaginar o time. Então ele perdeu lá atrás o Scarpa, que era um jogador fundamental, encontrou solução. Ele perdeu o Dudu recentemente, já não estava fazendo tanta diferença, encontrou solução. Perdeu o Endrick, achou o Estevão, outro tipo de jogador. Acontece que tem uma filosofia, um formato de time. Os caras comem aqui, ó, na mão do Abel. Os jogadores de olho fechado, reservas ou titulares, conhecem o esquema ou os esquemas. É um trabalho muito sólido. Todos são importantes, né, Silvestre? É um trabalho muito sólido. Por mais que vá fazer falta, claro que vai, porque é um jogador intuitivo, maravilhoso, claro. É o extrato puro do suco do futebol brasileiro, o Estevão. O sistema do Palmeiras compensa a ausência no jogador e já ele adapta alguém. Por isso a minha aposta de favorito, mas como bem disse o Silvestre, a gente não sabe futebol. O que vem pela frente nas oitavas. O futebol é empolgante pelo imponderável, né? Mas para mim o Palmeiras é o favorito. O craque Estevão reuniu a imprensa hoje para uma entrevista de despedida do Brasil. José Paes foi lá acompanhar cada detalhezinho das palavras do garoto. Boa noite, Zé. O que ele falou de mais interessante, hein? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, baita entrevista coletiva do Estevão aqui neste hotel, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, bem pertinho da TV Gazeta, aí 15, 20 minutinhos da TV Gazeta de carro. Foi um evento bem bacana de uma das patrocinadoras pessoais do Estevão. O Estevão bateu um papo com a gente por cerca aí de 1 hora. Primeiro ali teve uma apresentadora conversando com ele, depois foi aberto para perguntas o evento. E aí a gente pôde conversar um pouquinho mais com o Estevão, que tá de saída lá para o Chelsea da Inglaterra. Muitos foram os assuntos abordados com o Estevão aqui neste hotel e, claro, um dos assuntos aí, a resenha comeu solta, viu, Michele? Mas um dos assuntos foi o encontro, o embate entre Estevão e Messi, embate que vai rolar lá no Mundial de Clubes, na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Teremos a partida entre Palmeiras e Inter Miami. Palmeiras que tem o Estevão ainda, Inter Miami que tem o Messi, e aí o Estevão é muito fã do Messi. Inclusive ele já foi chamado de Messinho na base quando ainda atuava pelo Cruzeiro antes de vir para a base do Palmeiras. Foi perguntado se vai tentar trocar de camisa ali com o Messi, se vai tietar, se não vai, e já falou também desse jogo contra o Cruzeiro que acontece no domingo, última partida do Estevão pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras antes de ir para a Europa. Então vamos ver aí a resenha de Estevão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Depende. Lógico, que pergunta. Eu já falei, eu brinco com meu pai, eu não sei se eu vou jogar, se eu vou assistir ele jogar, ou se eu vou estar ali, mas se o juiz apitou, eu tô correndo pra... Acho que quando eu estiver acabando o jogo, eu vou estar ali do ladinho dele já pra... Mas em relação ao Cruzeiro, eu sempre falo que o Cruzeiro, eu agradeço a tudo que o Cruzeiro fez por mim, uma porta de entrada também que eles me deram pro futebol, sem agradecer cada carinho. Até hoje tenho contato com alguns meninos de lá. Então, minha estreia no profissional foi contra o Cruzeiro e eu estava me despedindo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Então, vai ser um motivo de muita emoção para mim, de muita alegria também. E espero que ocorra tudo bem. Então tá aí o Estevão aqui no Gazeta Esportiva fazendo a sua despedida também da imprensa. Ontem parou na Zona Mista, conversou com a gente, já tinha parado anteriormente também, agora vem para esse evento neste hotel aqui na capital paulista. Veio, participou e ó, rapidinho já vazou porque já tá se preparando, claro, para esse jogo contra o Cruzeiro aí. Lembrando que o Palmeiras vai lá para os Estados Unidos no próximo dia 9 de junho e aí estreia na competição no dia 15 de junho contra o Porto de Portugal. O jogo contra o Inter Miami será o último, repito, da fase de grupos deste Super Mundial da FIFA que acontece lá nos Estados Unidos. Devolvo para vocês, continuo aqui porque a gente ainda vai bater muito bola aqui no Gazeta, viu, Michele, sobre o Palmeiras, sobre preparação, sobre provocação em relação ao Corinthians, por que não, depois dessa goleada aí na Libertadores, tem muito verdão no programa ainda. Me devolvo para a quinta série aí. Mas você também é da quinta série, viu, José Paes? Pensa não, que hoje tem muita gente aqui. Um pouquinho, o que vocês acharam aí da entrevista do Estevão? Tava feliz, né? Me lembrou muito o troféu Mesa Redonda, né? Porque o Estevão é essa simpatia. Uma graça. Ele é muito puro na essência. Ele é como ele é dentro de campo, alegre. Alegre. O futebol dele é o Estevão fora de campo. O Estevão é um cara alegre dentro de campo, esse futebol alegre. E me preocupa um pouquinho o fato de jogar no Chelsea. Gostaria de ver ele talvez na La Liga, não no futebol inglês. Mas de qualquer forma, eu acho que ali é um passo. É um passo para que ele possa crescer. O Chelsea, eu acho que ainda pode ficar pequeno para esse garoto. Aliás,
o José Paz que trouxe essa reportagem aí. No próximo domingo você não perca uma matéria exclusiva do Zé Paz, do nosso time, toda a nossa produção, nós trabalhamos. São imagens exclusivas do Estevão, entrevista exclusiva com o Estevão, a família falando, os amigos, os primeiros passos. Imagens inéditas. Imagens inéditas que nunca foram mostradas, a gente vai mostrar para você no Mesa Redonda. Então, tem muita coisa sobre o Estevão domingo no Mesa Redonda, no trabalho do Zé Paz e todo o nosso time de produção. E a gente estava vendo agora há pouco lá na redação, tá espetacular, show de bola. E na entrevista o Estevão disse que vai tietar o Messi, é o ídolo dessa geração, mas eu vou dar um conselho, conselho do tiozão, Estevão. Tieta depois do jogo, antes do jogo não, antes do jogo é Eye of the Tiger, sabe, inimigo, é o Mundial de Clubes, cara, se ficar tietando antes... Futebol tem um componente emocional. É verdade. Eu, pelo menos, sou desse tempo, né? Que o Pelé, a gente falou do Pelé agora há pouco. O Pelé era um doce, era educado com todo mundo, com o juiz, com o adversário. Mas no apitou jogo... o começo do jogo, ele virava um animal. Eu sei que não é o perfil do Estevão. Mas ele falou também não vai ficar babando muito ovo. Mas deixa ele pra falou. depois. Você para de ser chato, porque Ele falou quando acabar o jogo. Eu entendi o que você está falando, eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, não vamos tirar a simplicidade do garoto, né? Ele foi humilde como ele realmente é. Ele falou que no apito final que ele ia buscar a camisa, falou quando apitasse. Né? Mas falou assim que mas não adianta. Quem cara. não? Mas você acha que. Mas eu tô sendo chato. Eu sei, não, cara. você tá certo. Você sabe. Eu entendi. É tiozão, você. Agora, né? você imagina pro Estevão, ele falou acho que na entrevista de ontem, né? Ele fala assim: poxa, eu vim aqui na arquibancada, agora eu tô fazendo gol aqui, tô saindo daqui, não como torcedor, como jogador. Mas no jogo e agora, tem que entrar mas agora junto, você imagina. chegar junto. Ô Silvestre, mas você imagina você tá de frente a frente com o Messi, porque ele é um garoto ainda. Cara, eu estive frente a frente com o Raí num jogo de final de ano, quando a gente entrava no CT, na despedida do ano, amistosinho lá com a imprensa. Eu dei um carrinho num dos maiores ídolos e roubei a bola do Raí. O pessoal parou o jogo e falou: você é louco, Silvestre? Gente, ele jogou É o mais que o Raí. Cafu, deu um Isso é carrinho no verdade. Raí. Isso é Mas é verdade. verdade. Isso aconteceu. Ele É quase verdade. acabou com a nossa Jogou festa. tênis, foi Ele maior quase que o acabou com a Guga. nossa festa de confraternização. Era jogo. Ele simplesmente ia quebrar o Raí num jogo. Não, eu não quebrei, eu fui na bola. Tem Você mais é de Zé ignorante. Paz? Tem sim. Agora o papo é sobre o técnico Abel Ferreira. O treinador tá empolgado com o elenco, Zé? Tá empolgadíssimo, né, Michele? Vocês comentavam sobre o favoritismo do Palmeiras nessa Conmebol Libertadores, 6 vitórias em 6 jogos nessa fase de grupos. E o Abel, ele tá com um elenco realmente com muitas peças para ele poder utilizar ao longo da temporada. E aí ele foi perguntado ontem, depois do jogo, depois dessa vitória cachapante por 6-0 na Libertadores, se esse agora é o melhor elenco que ele já teve nas mãos desde que ele assumiu o Palmeiras. Se esse atual elenco é o melhor da era Abel no Verdão. Então pode rodar aí o professor Abel Ferreira no programa aqui. Eu já disse que sim, pelas soluções que temos, e esse era o nosso objetivo, por isso vimos construindo o nosso elenco ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte, isso é assim que fazem as melhores equipas. Não é garantia de nada, mas queremos andar a competir como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos. Temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar, porque eu acho que já falei isso no início do jogo. Temos grandes treinadores em grandes países, Real Madrid, Cities, e nem sempre ganham, portanto, mas são equipas que se reforçam, mas sim, é verdade. Importante ressaltar também que nessa mesma entrevista coletiva o Abel disse que não quer nenhum reforço para o Mundial de Clubes, agora o Super Mundial de Clubes, mas que depois da saída do Estevão vai querer sim repor essa peça, repor essa saída, o Estevão. A gente sabe que é difícil, é um jogador agora já de classe mundial, de seleção brasileira, foi convocado recentemente aí pelo Ancelotti para a seleção brasileira, vai ser difícil repor, mas ele disse que quer sim essa reposição. Palmeiras que depois da
essa vitória em cima do Sporting Cristal, foi para as redes sociais provocar o Corinthians, o maior rival. Temos aí a provocação que o Palmeiras fez, acesso liberado do Verdão à próxima fase, às oitavas de final da Conmebol Libertadores. O Palmeiras que tem 248 jogos em Libertadores e 142 vitórias. O Corinthians tem 142 jogos na Libertadores, ou seja, o mesmo número de vitórias que o Palmeiras tem na competição, o Corinthians tem de partidas. Corinthians que tem 70 vitórias na Libertadores. Então, tá aí aquela cutucada, né, Michele? Aquela provocada de rede social que a gente sabe que todo mundo, todo torcedor gosta, e o Palmeiras fazendo essa provocação pela 18ª vez o Verdão nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho aí sobre Abel Ferreira. Obrigada, Zé, por todas as informações. Eu gosto dessas provocações. Aliás, eu as utilizo nas minhas matérias, seja a favor ou contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que é o meu time. Futebol é isso. É claro que tem gente que se sente ofendida, né? Você tem que ter sensibilidade para brincar. Outro dia eu coloquei numa reportagem da Sul-Americana o acesso negado. Fiz uma imagem da catraca, encaixei na reportagem, subi na minha rede social. Tem alguns aqui querendo me matar, porque é gente idiota que não sabe levar o futebol na esportiva. Garrafa. Então, sei lá, cada um brinca do jeito que tem que brincar. Eu sou a favor da brincadeira, né? Mas hoje até pra brincar tá chato demais. Aí isso pode, né? Nossa, tão bonitinho, é uma brincadeira boba. É mais gostoso você chegar lá, fazer uma sacanagem com o cara, brincar com o cara olho no olho. Não, brincar pela rede social. Mas tudo bem, as brincadeiras de hoje são essas, tá valendo. Eu acho que é assim que faz, o Corinthians faz quando tem que fazer, o Palmeiras faz quando tem que fazer. Posso fazer uma pergunta para você? Gostaria de saber sua opinião, depois eu imito a minha, se o filho me permitir. Desligou a luz aqui, hein? Apagou uma luzinha, mas tá de boa. Tá bom. O Abel disse que não quer reforço. Eu entendo a lógica dele, né? Já tem o time montado, tal, vai trazer um cara de fora, grandão, eu vou quebrar meu ambiente para jogar o Mundial. Eu já penso diferente. Se viesse um cara que nem o Cristiano Ronaldo, foi um boato que soltaram lá, né, na Europa. Eu gostaria. Aí sinto muito o Vitor Roque, puta, o cara vai jogar, tá? Não sei, eu acho que daria um up pro time. Eu acho que seria como assim, o marketing pro campeonato seria ótimo. Pro time do Palmeiras eu sou contra. Trazer o Cristiano Ronaldo? Não precisa ser ele, pode ser um outro figurão. Você quebra o elenco. O São Paulo trouxe o Raí em 98 para jogar a final do Campeonato Paulista e decidiu o jogo. Se você traz um cara para compor o elenco do Palmeiras e vai seguir pro restante da temporada, ok. Por um cara só para vir disputar Mundial e tal, os caras ralaram o ano inteiro aqui, agora você vem, toma minha camisa e vai jogar? Não, mas eu... Independentemente de quem dizer. Ensinar ele a jogar futebol? Do Mundial, mas para ficar. Vai, Garrafa. Não para jogar só o Mundial. Para jogar só o Mundial, não. Sim. Mas você conhece o Abel. Nenhum jogador chega e já pega a camisa com o Abel e joga. Não, mas se vê um Cristiano Ronaldo da vida, pelo amor de Deus. Cristiano Ronaldo, você acha que viria? Deixa eu sonhar. Quer dizer, eu não, né? O palmeirense, eu tô brincando. Eu queria o Cristiano Ronaldo jogando no meu time. Oxi. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.